Oi, tudo bem? E aí, saudades de mim? Eu tava com saudade de fazer vídeos. Eu tava aqui pensando sobre o que fazer, o que falar, e já há alguns dias é, eu me senti impelida a fazer um vídeo falando sobre egolatria. É, é um tema meio estranho, né? Ou não. E o que é a egolatria? É o culto a si mesmo. E aí eu já quero falar sobre o que é o culto a si mesmo. Acreditava-se na antiguidade que pessoas com um ego muito elevado eram capazes de fazer grandes atrocidades. Ao longo do tempo e da história, a psicologia foi vendo e achava que não, que a pessoa que comete grandes atrocidades, ela tem uma baixa autoestima. E já foi provado que não, que as pessoas que mais fizeram atrocidades na humanidade foram pessoas com ego extremamente inflado, pessoas que só olham para si, que se adoram, que se idolatram e que não conseguem mudar isso, né? E tem um livro chamado, é um mini livreto chamado Ego Transformado, do Jim Keller, que ele fala muito sobre isso e eu li há um tempo atrás e eu super indico para quem quiser ler. Né? E trazendo para a luz da palavra, porque como cristã que sou, e eu acho que nós buscamos imitar a Cristo, que tinha um ego equilibrado mesmo sendo Deus. A gente tem que lembrar que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, e tinha um ego extremamente saciado. E ele é o nosso padrão. E depois dele tivemos outros padrões incríveis, e eu quero falar sobre um deles, que é o apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, e está lá em 1 Coríntios 4, eu vou ler 2 versículos, o 3 e o 4, que diz assim: Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou, de fato, inocente. Quem me julga é o Senhor. O que ele quer dizer com isso? O ego dele estava equilibrado. Mesmo ele sabendo quem ele era, mesmo ele sabendo o que ele estava fazendo, ele não se julgava, ele não precisava se justificar e ele não tinha medo do julgamento dos outros, ou seja, o ego dele estava saciado. O que é superego? É quando você pega uma bexiga, enche a bexiga, vai ter uma hora que ela vai estourar. Ou ela pode esvaziar de vez. Por quê? Porque você vive extremos. Então, nesse livro, o Tim Keller, ele dá o exemplo da Madonna. A Madonna, ela diz que o maior medo dela é ser medíocre. Por isso, ela está sempre buscando fazer coisas extraordinárias. Mas mesmo após fazer algo extraordinário, que eleve o ego dela, ela já logo fica com medo disso cair. Então ela já corre atrás para fazer algo maior ainda. E o autor desse livro, O Ego Transformado, diz assim, que a Madonna pelo menos reconhece que ela sempre precisa, mas o ego da gente, ele é insaciável. Nossa, Maria Amélia, mas por que você está falando isso? O que tem a ver, de repente, com a recuperação de um compulsivo? O que tem a ver com o NV? Prestem atenção. Uma pessoa compulsiva, uma pessoa que tem dependência em qualquer produto, ela quer satisfazer o ego dela, ela quer inflar, ela quer se dar prazer, ela só pensa nela. Por isso que ela manipula, usa todos os mecanismos de defesa do ego. E aí, muitas vezes, ela não reconhece isso, ela não reconhece que ela faz errado, ela não reconhece que ela está errando, ela não reconhece que ela está praticando isso, que ela manipula para obter o que ela quer, que ela dissimula. Eu acho que uma dos mecanismos de defesa pior do ego é a dissimulação, porque perante você, não, tá tudo bem e tal, e quando você vira as costas, ela simplesmente deturpa e distorce tudo aquilo que é dito. E a gente busca a verdade, eu pelo menos busco a verdade. Eu busco hoje, na minha manutenção diária do não só por hoje, eu busco isso. Quando eu vejo que estou errada, reconhecer prontamente. Aí a gente vai para o 10º passo, aí a gente vai para a 4ª atitude, que é o inventário. Para quê? Para que o meu ego não infle. Por exemplo, para que likes nas redes sociais não mexam com a minha autoestima. Para que
comentários de repente depreciativos não me levem para baixo, me façam desistir daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Vocês entendem? Porque a mesma pessoa que te levanta é a mesma que vai te derrubar. E às vezes são pessoas muito próximas, porque se for alguém na rua que falar algo sobre você, você não vai acreditar. Mas vocês lembram daquilo que eu sempre falo, que a mente, ela mente? E a gente vai acreditar em quem é próximo da gente, a gente vai acreditar na pessoa que convive com a gente vai acreditar em quem a gente ama. Então muitas vezes a gente não é incentivado, até mesmo pelos de dentro. Muitas vezes a gente é muito incentivado pelos de fora, mas não são os likes que vão dizer quem você é. Como Paulo disse, se a gente traz para o dia de hoje, para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês. Entendam, eu não sou profissional da área da psicologia, eu não sou uma profissional sobre compulsividades, mas eu falo daquilo que o Senhor me ensina. E foi através da palavra de Deus, da verdade de Deus, porque a verdade ela liberta, que hoje eu estou aqui falando com vocês. Porque Ele me libertou, então verdadeiramente eu sou livre. A liberdade que o Senhor me dá é de mostrar que há possibilidade de vencer as compulsividades, de manter um ego dentro do padrão saciado. Não é o que a pessoa fala de mim que me define, não é o que o Senhor fala de mim que me define. É o Senhor que me julga, né? E isso eu falo para você. É o Senhor que te julga. Não importa quantas vezes você caiu, até mesmo se você se encontra nessa condição caída, o que importa é o passo que você vai dar daqui para frente, a decisão que você vai tomar e ser responsável por ela. Entendam que andar com Jesus, entendam que vencer as compulsividades em Jesus, elas nos traz isso, a responsabilidade de crescer, de lidar com as nossas próprias emoções, com as nossas próprias frustrações, de lidar com o barulho alheio. E aí a gente vai lá para o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios e nem se senta na roda dos escarnecedores. A gente tem que prestar atenção para quem que a gente está dando ouvidos, sabe? O ego, hoje eu vejo muitos ministrantes cristãos, pessoas de Deus, que querem colocar o eu lá em cima, sendo que nada é por mim, nada é para mim, tudo é a respeito de Jesus, tudo é para Ele, por Ele as coisas foram feitas. Mas tem muitos que foram colocando o eu, não, se você estiver bem, não, porque sua autoestima... Cara, é o seguinte, você tem que se amar assim. Se a gente for falar de pessoas na Bíblia que tinham esse ego saciado, a gente vai lá no Velho Testamento, a Sunamita, a amada do rei Salomão, quando ela pega e fala assim, não me olhe, mulheres de Jerusalém, por eu ser morena, com a pele queimada do sol, porque eu sou linda, eu sou bela. Então ela se via assim, e olha como era uma mulher empoderada, né? Verdadeiramente empoderada pelo Espírito Santo. Ela não precisava da afirmação das outras mulheres. Por quê? No contexto da época, as mulheres nobres, as mulheres que eram princesas, sabe, os nobres, os príncipes, as princesas, elas não trabalhavam no campo, e essa mulher, ela trabalhava no campo, e mesmo assim ela foi a amada do rei. Você é a amada do Senhor. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente tem que pedir o espelho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você, é aquele que te dá os... sabe, os insights, aquele que vai te dar o feedback tem que vir do Senhor. É o Senhor que nos dá retorno, sabe? A gente tem que começar a parar de vestir a moda, que a moda nos imputa, de boa, sabe? A gente tem que começar a ser feliz como nós somos, ter uma autoaceitação e começar a pedir para o Espírito Santo nos mostrar quem somos, porque é Ele que nos julga. Porque assim a gente vai manter um ego equilibrado. Ele não vai estar nem muito alto e nem muito baixo. Ou seja, uma pessoa com baixa autoestima, a tendência dela ter depressão é muito grande, dela ser angustiada é muito grande, dela ter ansiedade é muito grande, dela desenvolver compulsividades é muito grande. Agora, um super ego, o ego super inflado, ela vai fazer atrocidades para conseguir aquilo que ela quer. E sabe o que ela quer? Continuar com o ego mais inflado, mais inflado, mais inflado, sendo sempre como a extraordinária, sabe? Como o extraordinário. Não, a gente tem que ser como Paulo foi. A gente tem que ter ele como exemplo, como Jesus. O exemplo é Jesus, sabe?
Jesus tinha o ego equilibradíssimo, mesmo ele sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. E Paulo, sabendo de tudo isso, me declara isso. Cara, eu sou fã, né? Mas para mim, não tem a menor importância eu ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova o que sou. De fato, inocente. Quem me julga é o Senhor, entende? Não é eu sabendo quem eu sou que vai provar para alguém que eu sou inocente ou não. Não é eu me justificando que vai falar, não, cara, é o que eu transbordo. O que você está transbordando? Para, pensa, analisa e volta para dentro. Só assim você vai ser livre e sair da caixa. Entende? A gente tem que começar a transformação de dentro para fora. Se eu tiver um ego muito elevado, quando eu falo isso, super inflado, é como uma bexiga, ela pode estourar. Ou simplesmente esvazia. Então, a gente tem que ter um ego equilibrado. Sabe para quê? Para tomar boas decisões. Para entender o que é o não só por hoje. Para entender como eu posso ajudar outra pessoa. Eu não posso ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Para e pensa nisso. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Para a gente começar a entender que a egolatria, ela está extremamente, muito em evidência, principalmente dentro das igrejas. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo ter um cargo maior que o outro, um querendo ser mais que o outro, sendo que nós só somos alguém quando nós estamos em Jesus, enxertados na videira verdadeira. Quando a gente começa a entender para aquilo que o Senhor nos chamou. Você é linda, você é sim muito especial para o Senhor. E deixa o Senhor te transformar, para que você, sabendo disso, você não vai competir com outras pessoas. Você vai ajudar a empoderar outras pessoas no Espírito Santo de Deus, amém? Que você possa receber isso no seu espírito, que você possa entender que somos mulheres que levantamos outras mulheres. Essa tal da sororidade, a gente como cristã já faz há muito tempo. A mulher cristã ela não deve competir com outras mulheres. A própria Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mulheres mais novas. Entende? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou querendo ensinar a vocês as coisas como elas devem ser, de uma maneira na verdade de Deus. Não é o que a Maria Amélia fala, mas é o que a Bíblia fala. E é o que nós, como cristãs, acreditamos. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa cartilha. Eu não quero te impor isso, mas como cristã, é a minha verdade. É a minha pura e simples verdade. Só Jesus salva e liberta. Em João 8,36 disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então vamos lá? Repete aí comigo. Eu me abraço a você, eu uno meu coração ao seu, para que juntas possamos fazer o que sozinha não conseguimos. E o não é só por hoje. Deus te abençoe. Guarda isso no teu espírito. Peça a direção do Espírito Santo sobre o ego. Quem que você está assistindo, quem que você está seguindo, quem são as pessoas que estão no seu redor. Amém? Não esquece, a mente, ela mente. E para a gente se manter firme no não só por hoje, a gente tem que ouvir ao Senhor, porque a gente só vai ser livre nele. Deus abençoe e até.